Antes de começar, vamos por favor fechar os olhos. Agradecer a Deus, agradecer aos mestres por essa chance que a gente tem de reunir, de discutir assuntos espirituais para trazer inspiração para nossas vidas, para trazer clareza na nossa caminhada, para trazer mais sentido nessa nossa existência. A vida humana é tão curta e tão preciosa, mas ainda assim a gente não sabe como aproveitar esse presente divino da melhor maneira. Observe a respiração. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashantu Ma Kashti Dukha Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Que todos sejam felizes, que todos tenham paz, que todos tenham saúde, que não haja tristeza, nem miséria, nem sofrimento, em nenhuma parte desse universo. Om paz, om paz, om paz. Antes da gente começar, eu estava conversando com outro residente aqui e eu falei, acho que hoje, ao invés de falar muito de escrituras e tudo, a gente podia falar de algumas receitas de comida. Talvez as pessoas se interessassem mais. E aí ele falou, não, tem que ser algo mais complicado, senão não vai ter graça. A vida espiritual, na verdade, é um caminho para a simplicidade. Mas a gente sempre está buscando complicar nossas vidas. A gente quer, para ter graça e para ter gostos, tem que ser algo complexo, algo difícil. Mas vida espiritual é um caminho da simplicidade. E uma vez, quando o Gurudev estava no começo, aqui no Ocidente, ligou uma pessoa para a casa de onde ele estava hospedado e essa pessoa estava com uns problemas e queria conversar com o Guru. Ela não conhecia o Gurudev. E aí ela ligou e falou, mestre, eu gostaria de conversar, eu gostaria de falar sobre meus problemas e eu precisaria de um aconselhamento. Seria possível? O Gurudev falou, claro. Eu preciso marcar a hora? Aí o Gurudev falou, não. A pessoa já ficou um pouquinho hesitante. Aí ela perguntou, e quanto eu tenho que pagar? O Gurudev falou, nada? Aí a pessoa falou, tá bom. E desligou. Nunca mais apareceu nem ligou. Aí o Gurudev estranhou e falou para quem estava hospedando ele, falou, essa pessoa me ligou e estava tão necessitada de conversar e de desabafar e de conselhos, por que ela desapareceu assim de repente? Que estranho. E aí ele perguntou para o Gurudev o teor da conversa e o Gurudev falou que não cobrou nada, claro. E aí a pessoa riu e falou assim, Gurudev, aqui no Ocidente, se você não colocar um preço bem alto para as coisas espirituais, ninguém vai ligar, vai pensar que não tem valor. Por que eu estou falando essas coisas agora? Eu estava lembrando esses dias de um mestre, quer dizer, eu sempre lembro dele, chamado Ramakrishna Paramahansa. E ele era o símbolo da simplicidade. Ele era iletrado, ele não terminou nem a primeira série. Talvez ele soubesse escrever o nome dele, mas ele era completamente realizado, imerso no divino o tempo inteiro. Conversava com a Mãe Divina, estava absorto em Deus o tempo inteiro.
E aí grandes sábios, conhecedores de escrituras, intelectuais, iam lá para discutir as escrituras. Aí elas perguntavam para ele, como você pode falar tanto de escritura se você não sabe nem ler? Ele falou, porque Deus me fala direto, porque eu preciso abrir um livro. Deus fala para mim. E os exemplos dele, os ensinamentos dele eram extremamente simples, porque eram baseados só na experiência de vida dele. Ele era um camponês que vivia numa zona rural e os exemplos, os ensinamentos espirituais dele eram baseados nas experiências que ele teve durante a vida dele. E são muito profundos, mas na verdade bem simples. Ele falou que uma vez existiam alguns fazendeiros aqui numa região próxima. E esses fazendeiros que estavam cultivando, naquela época, até hoje na Índia, para as pessoas irrigarem as plantações, elas têm que cavar um canal para que esse canal chegue até o rio e o rio flua e irrigue toda a plantação, ou de arroz, ou de feijão e assim por diante. E aí esses fazendeiros precisavam cavar e começaram. Cavar e cavar, o rio era longe. E aí chegou perto da hora do almoço, a esposa de um fazendeiro foi lá falar para ele, falar, meu bem, o almoço está quase pronto, você vai vir almoçar? E ele olhou com uma cara séria e brava e falou assim, eu não saio daqui enquanto eu não fazer essa água do rio fluir nesse canal. Foi até meio bruto. Ela saiu um pouquinho assustada e foi para dentro de casa. E aí o almoço ficou pronto, o almoço estava esfriando, e aí a mãe estava com medo de voltar lá, a esposa. E ela falou assim para o filho, vai lá você e chama o papai. E aí o filho foi lá correndo, e o pai cavando, cavando. E aí o filho falou, pai, o almoço está esfriando. Ele não falou nada, mas ele virou para o filho com uma cara assustadora, parecia um animal selvagem. O filho só olhou e saiu correndo para dentro de casa. E ninguém nem mais tentou fazer com que ele voltasse para o almoço. E ele continuou cavando, cavando, cavando. Quando estava chegando perto do final do dia, de anoitecer, ele chegou no rio. O canal dele chegou no rio. E aí ele começou a ouvir o barulhinho daquela água do rio entrando no canal. E aí o que ele fez? Sentou lá e só ficou vendo a água entrando no canal e chegando na plantação dele. E aí o que ele fez? Depois que ele viu isso, ele chegou em casa, tomou um banho e falou para a esposa dele, eu estou morrendo de fome, agora eu quero meu almoço e meu jantar junto. Comeu um monte de comida, saiu na varanda, acendeu o cachimbo dele ou o cigarro de palha e ficou lá. Quase em deleite. O dia dele valeu a pena. E o fazendeiro, que era o vizinho dele, estava cavando, cavando para chegar no canal. E aí chegou a esposa dele e falou assim, meu amor, o almoço está pronto. E aí na hora ele largou a enxada e falou assim, que ótimo, então vamos. E aí ele foi lá, almoçou, depois ficou com preguiça, depois foi descansar um pouco. E o que aconteceu? A plantação dele morreu, secou. Vocês vão falar, puxa, ele não está dando aula de receita, mas ele está dando aula de plantação agora, de agricultura. O que será que isso quer dizer nas nossas vidas? O que será que significa esse fazendeiro que precisava cavar o canal para chegar até o rio e irrigar essa plantação? Nós todos, assim como essa parábola desse fazendeiro, nós somos esse fazendeiro. E a gente precisa cultivar também.
cultivar essa terra. E essa terra é a nossa vida, o nosso corpo, o mundo em que a gente vive. E isso exige esforço para a gente cavar esse canal. Esse canal, para chegar até o rio, é nosso caminho espiritual. E o rio que está fluindo é a força divina, ou é Deus. Enquanto a nossa vida não tiver acesso a esse rio, ou seja, enquanto esse rio não chegar nessa plantação, nossa vida vai ser seca igual essa plantação sem água. E o caminho espiritual é esse, que conecta a nossa vida com Deus. E isso é fácil? Não. Existe um esforço inicial para cavar. Existe uma determinação inicial para a gente chegar nisso. Pensa nas nossas vidas. Qual é a nossa determinação no caminho espiritual? E nós vamos perceber que a nossa força de vontade para continuar cavando esse canal é bem fraca. O Guruji fez uma afirmação, às vezes ele faz umas afirmações muito fortes, mas que na verdade são válidas. Ele falou que para a maioria das pessoas hoje em dia, o caminho espiritual ou a meditação é somente um entretenimento. É um pouquinho de diversão para, talvez, para os outros verem como a gente é espiritual, ou verem o nosso japamala, ou respeitarem mais, ou talvez matar nossa curiosidade. Mas quantos de nós realmente tem essa dedicação no caminho espiritual e essa compreensão? E assim como aquele segundo fazendeiro que na hora largou a enxada e foi almoçar, ou até mesmo para esse primeiro fazendeiro que a esposa foi, depois foi o filho. O que significa essa esposa, o filho, nesse aspecto? Eu não estou criando hoje crise conjugal de ninguém. Mas significa as tentações, as atrações que o mundo nos oferece o tempo inteiro em substituição à nossa meditação. Qualquer coisa na nossa vida parece mais importante que o nosso caminho espiritual. Seja boa ou seja ruim. Trabalho, preocupação, ou algo muito bom acontece, ou você está com saúde ou você está doente, sempre tem alguma possibilidade diferente e mais atraente do que o nosso caminho espiritual. Aquele almoço, na hora que ele estava cavando, poderia ser muito mais atraente do que ficar lá embaixo do sol cavando aquela vala para chegar até o rio. Quais são os aspectos, ou quais são as coisas que nos distraem da nossa vida espiritual? E preste atenção, quanto e quantas vezes nós não somos tirados do nosso caminho, da nossa dedicação, da nossa determinação de crescer e transformar. Uma ligação, uma mensagem, um amigo, um problema, e assim por diante. São inúmeras. Parece muito mais fácil a gente fazer todas as outras coisas do que meditar. Mas se a gente entender o porquê a gente está fazendo isso, se a gente entender qual vai ser o resultado de um e o resultado de outro, a gente talvez valorizasse um pouquinho mais. Se vocês lembram, na Bíblia, Jesus disse: buscai o tesouro nos céus e não o tesouro na terra, que a traça rói, que os ladrões roubam, que a ferrugem come, enferruja. Buscai o tesouro dos céus, que esse é eterno. Aquele almoço do fazendeiro é temporário. Ele ia matar a fome dele, mas o que ia acontecer? Talvez ele fosse passar fome por meses depois, até ter a chance de plantar de novo. O resultado era o mesmo. A comida ia vir de um e de outro, ou seja, o prazer, a alegria. Só que a alegria de um, que era do almoço, era extremamente temporária. Daqui meia hora ele ia passar fome de novo. E a alegria que ele ia tirar, ou seja, ele ia ter saciedade da plantação por anos e anos. Essa é a diferença. A alegria que a gente tem do mundo, ou o prazer que a gente deriva do mundo,
é minúsculo e temporário. Mas o prazer e a alegria que a gente vai derivar e vai receber do caminho espiritual é infinito, é eterno. Uma vez que a gente acessou isso, nós vamos acender o nosso cachimbo lá e ficar ouvindo o barulhinho do canal, molhando a nossa plantação, que é a nossa vida. E o que é essa água entrando? É a alegria. É a alegria divina que não é abalada por nada mais. É esse que a gente tem que buscar. Na Bhagavad Gita, o Sr. Krishna fala de 3 tipos de alegria. Uma alegria chamada tamásica. Tamásica é a qualidade nossa de inércia, de preguiça. E tem um tipo de felicidade que é tamásica. E ele falou que é a felicidade que começa explodindo de positivo, de doce, mas depois se torna amargo. Essa é a felicidade tamásica, ou seja, prazer inicial, mas amargura final, contínua. Mas aquela felicidade que no começo parece um pouquinho amarga, ou seja, é difícil, exige um pouquinho de esforço e sacrifício, mas que depois se torna doce continuamente, essa é a felicidade sátvica, ou seja, é a felicidade mais elevada. Não estou falando que ninguém tem que sofrer, mas a gente tem que compreender o que eu estou fazendo da minha vida e o que eu estou buscando na minha vida. E vocês vão pensar e chegar à conclusão que o que vocês estão buscando, nós estamos buscando, é felicidade. Mas não essa que acaba como aquele almoço. Aquela que é contínua, ou seja, vai fluir nas nossas vidas o tempo inteiro. E isso é o caminho espiritual. Por isso que a felicidade sáttvica, eu associei isso com o Sr. Krishna. O canal para cavar, no começo vai ser duro, aquela terra vai estar um pouco mais árida. Mas quando você vai chegando mais perto do rio, aquela terra vai ficando um pouco mais fofa. Você vai começar a ouvir o barulho do rio. A nossa vida vai mudando o tempo inteiro com a nossa meditação, mesmo que não pareça. Esse rio divino vai permeando as nossas vidas cada vez mais. E o sinal disso é harmonia, um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de paz nas nossas vidas. Isso é perceptível, é gradual. Mas a gente tem que lembrar disso. Quando a gente está no caminho espiritual, a gente não tem que pensar no que eu estou perdendo agora. As pessoas pensam no aspecto do sacrifício. Eu podia estar com meus netos, eu podia estar agora descansando, eu podia estar tomando sol, eu podia estar no cinema, eu podia estar com o WhatsApp. As pessoas, ou não as pessoas, mas a mente nos fala do que a gente está perdendo com a meditação e o caminho espiritual. Mas qual é a mente de uma pessoa com atitude positiva e divina? O que eu estou ganhando? Eu estou ganhando a eternidade e não uns trocados. Eu lembrei de uma outra história. Tinha um monge e ele estava passando perto de um reino. E o rei viu que ele só tinha roupa do corpo e uma tigelinha para pedir comida quando ele tivesse fome. E aí esse rei foi lá conversar com ele, se curvou, fez as honras e falou para ele: eu estou admirado de ver o seu grau de renúncia. Você não tem absolutamente nenhum pertence. Você renunciou a tudo e vive uma vida simples dessa. Eu que estou cheio de riquezas e acho muito difícil isso, eu tenho uma grande admiração por você. Aí o monge olhou para ele e falou assim: na verdade, eu te admiro. Você é muito mais qualificado nesse aspecto de renúncia do que eu. Você é muito mais renunciante do que eu. E aí o rei falou: como assim? Eu tenho todo tipo de prazer, riqueza, eu tenho tudo o que eu quiser. Eu não renunciei nada. Aí o monge falou: sim, você renunciou. Eu renunciei a algumas moedas, algum pouquinho de luxo e de conforto que acaba, num piscar de olhos, tudo isso vai embora. Renunciei a um monte de companhias e prazeres do mundo. Mas isso não é nada. Você, meu rei, renunciou a Deus, que é o maior tesouro de todos, para ficar com essas misérias. Então, você é muito mais renunciante do que eu. O que a gente está buscando e o que a gente está abrindo mão na vida.
Se a gente se lembrar do nosso maior tesouro e que, chegando cada vez mais perto desse tesouro, nossa vida inteira vai ser permeada por isso e vai ser muito mais prazerosa, a gente vai ter um pouco mais de determinação para continuar cavando o nosso canal até o rio divino. E lembra, renúncia é interna, não é externa. Você não tem que largar o seu trabalho, os seus amigos, as coisas que você gosta de fazer. Mas a coisa mais importante é, você não pode largar a sua meditação. Porque senão, a nossa plantação, a nossa colheita não vai acontecer. A gente vai estar sempre buscando prazer, sempre buscando a felicidade, mas ela nunca vai chegar. Ou seja, ela vai ficar sempre mais distante. A felicidade nunca pode ser obtida naquele prato de comida do fazendeiro, ou seja, nas coisas temporárias do mundo. A gente precisa viver no mundo, a gente precisa interagir com o mundo, a gente precisa ter um relacionamento com o mundo. Pessoas, dinheiro, posses. Mas enquanto a nossa cabeça estiver focada e certeza de que aquilo é a nossa fonte de felicidade, a nossa verdadeira plantação ou nosso verdadeiro tesouro está mais longe. O nosso vazio fica maior. As pessoas hoje em dia têm depressão, têm tristeza, têm incerteza, insegurança e todo tipo de sofrimento porque não tem um rumo na vida. Qual é o objetivo da sua vida? O que você está fazendo aqui? Onde você quer chegar? Isso é aquela determinação do fazendeiro. Ninguém vai me tirar daqui. Eu vou cavar esse canal, ou eu morro ou eu chego no rio. A gente deveria ter uma atitude dessa. Ou eu tenho experiência do divino na minha vida, que é para o que eu nasci, ou eu caio duro. Não vou abandonar nada, mas o meu tesouro eu não vou abrir mão. E isso pode ser compreendido de vários aspectos. Primeiro, eu vou meditar todo dia e não vou abandonar. Mesmo se um dia for muito ocupado, eu tiver 5 minutos, 10 minutos, eu não vou deixar. Eu vou dormir um pouquinho a menos, mas o meu tesouro não pode deixar de ser acessado hoje. Eu preciso chegar um pouco mais perto desse rio, senão minha vida não está fazendo muito sentido. Eu não vou ficar me distraindo o tempo inteiro com coisas desnecessárias. Se eu tenho um pouco de tempo livre, eu vou focar naquilo que é essencial para a minha vida. Eu vou prestar atenção nas companhias que eu tenho, nos assuntos que eu converso, nas coisas que eu leio, nas coisas que eu escuto, nos amigos que eu tenho. Isso está me levando mais perto da minha meta divina? Está me tornando uma pessoa melhor? Ou minha vida está sendo desperdiçada? Não é ser radical, não é se isolar no mundo, mas é viver com discernimento. Eu estou caminhando em direção à minha meta ou não? Essa determinação a gente tem que ter muito forte. Nada vai me tirar do caminho, nenhuma distração. Não importa se eu sou monge vivendo num ashram ou se eu vivo em família vivendo no mundo. As distrações existem para todos, as tentações existem para todos. Depende da nossa vontade, da nossa força de vontade. E tem uma coisa que esse mesmo mestre Ramakrishna Paramahansa falou. As pessoas que desfrutam do mundo e pensam que lá está o tesouro delas, elas são como um cachorro que achou um osso seco no chão e começou a roer. Não tinha nada mais no osso. Mas quando ela começa a morder aquele osso e começa a formar umas lascas, as lascas entram na gengiva do cachorro e sai sangue. E o cachorro pensa o quê? Uau! Achei conteúdo dentro desse osso. E começa a morder ainda mais vorazmente, porque fala, agora está saindo sangue, eu estou me deliciando com esse sangue, mas era o sangue dele. O mundo, na verdade, não pode oferecer alegria ou prazer para a gente. Ele é igual esse osso seco. A alegria e o prazer está dentro de nós, na nossa divindade, na nossa essência. E é isso que a gente precisa buscar. É lá que a gente precisa encontrar.
o ato de conciliar espiritualidade e vida no mundo. Esse é o segredo. Todos nós, sem exceção, independente da cor da roupa, já estamos mestres em desfrutar do mundo, em ter habilidade e eficiência no mundo. Mas a gente ainda está engatinhando nessa arte de estabelecer o caminho espiritual e meditação nas nossas vidas. Esse é o caminho, esse é o canal que a gente tem que colocar força para chegar. Senão nós vamos continuar buscando, buscando, buscando e nunca vai chegar. A nossa plantação vai secar. A mãe e o filho dessa parábola de Ramakrishna pode ser externo, pode ser as nossas companhias sempre tentando levar a gente para lá. Amanhã você medita, de novo você vai meditar? Vamos desfrutar um pouco, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas é principalmente a nossa companhia interna. Nossa mente, nossos sentidos, nosso corpo, sempre levando a gente para fora. Essa é a batalha, por isso que é chamado de batalha espiritual. Exige um esforço, mas se a gente tiver convicção e certeza de onde isso pode nos levar, a gente vai ter um pouco mais de determinação, um pouco mais de dedicação para fazer isso. É força de vontade, isso é treinável. A gente treinou até agora ter força de vontade para fazer as coisas no mundo. Uma pessoa que trabalha no escritório, ela não vai faltar nunca um dia, porque ela sabe que no final do mês ela vai ganhar o salário. Uma pessoa nunca vai deixar de comer também, porque ela sabe que ela vai ficar com fome e aquela fome vai deixar ela desconfortável. Todo dia ela vai na escola porque ela quer aprender. E assim por diante. Mas o tesouro mais precioso que é a nossa meditação, para ter acesso à paz que a gente tanto busca, a alegria que a gente tanto busca, a gente sempre deixa de lado. Um pouquinho de cansaço. Amanhã, daqui 10 minutos eu medito. Um pouquinho de desconforto. E hoje eu estou com dor de cabeça. Amanhã eu medito. O Gurudev tinha um primo que era extremamente rígido. Ele era um monge também. E aí, um dia, ele não viu um dos residentes na sala de meditação. Ele falou, onde será que ele está? Aí falaram, ele está no quarto. E ele foi até o quarto, ver o que tinha acontecido. E ele falou, meu filho, o que aconteceu? Ele falou, mestre, não estou me sentindo bem hoje para meditar. Estou com um pouco de febre, meu corpo está doendo. E aí esse monge falou, vocês talvez pensem que ele foi buscar um remédio e falou, eu vou cuidar de você. Ele falou assim, hoje é o dia mais vergonhoso da minha vida. Um filho meu espiritual, que veio morar num ashram, que decidiu dedicar a vida para Deus, está no quarto deitado na hora da meditação. O oposto seria verdade também, seria o dia mais feliz da minha vida, se você tivesse sentado lá no canto da sala de meditação e tivesse morrido enquanto meditava. Eu ia falar para todo mundo, esse meu filho aqui, ó, morreu meditando. Lembra, eu estou falando essas histórias de exagero, mas para a gente pensar qual é a nossa convicção, qual é a nossa energia e determinação para seguir nesse caminho, para seguir até que esse rio entre nesse nosso canal e irrigue a nossa vida inteira para sempre. Isso não acaba mais. Eu acho que eu estou falando demais. Alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta enquanto escreve, eu só vou perguntar, só lembrei de uma outra coisa. Quanto mais a gente tem sede pelo mundo, mais longe a gente vai estar de sentir a saciedade dessa sede. A nossa mente vai criando mais desejos, mais distrações, mais apegos. E isso nos deixa mais vazios. Tinha um grande mestre que chamava Adi Shankara. E esse Adi Shankara disse,
Pobre não é aquele que não tem dinheiro, não é aquele que tem poucas coisas, mas pobre é aquele que está cheio de desejos. E o que significa isso? Por que uma pessoa que tem muito desejos é pobre? Porque ela nunca está satisfeita. Quando ela consegue realizar um desejo dela, imediatamente surgem vários outros na sequência desse. Quero mais, quero mais. É insaciável. Então, pobre é aquele que tem muitos desejos. E enquanto a gente colocar a nossa expectativa de felicidade no mundo, nossos desejos vão se multiplicar. E eu não estou falando isso como um monge vivendo num ashram, porque só muda o foco, mas as distrações continuam. Por exemplo, o Luiz está perguntando, não tem que ter um equilíbrio? A obsessão não cega? Sim, a obsessão cega e o desequilíbrio também é terrível. Mas pense nas nossas vidas. As nossas vidas já estão numa obsessão, as nossas vidas já estão desequilibradas. Mas desequilibradas para o mundo. Pensa na sua balança entre a sua vida no mundo material e a sua vida espiritual. Ela não está desequilibrada? Então agora a gente colocar muita energia no caminho espiritual, determinação para encontrar Deus, isso só vai trazer um pouco mais de equilíbrio na balança e não trazer um desequilíbrio. Então isso na verdade não é obsessão. Isso na verdade é um reequilíbrio da nossa vida. Então, isso não vai nos cegar, isso vai abrir nossos olhos porque vai trazer equilíbrio. Sob a ótica da Kriya Yoga, por que fomos separados de Deus em determinado momento, se nossa missão agora é se religar com Ele? Isso é chamado jogo divino. As escrituras falam que Deus estava só e Ele desejou se tornar muitos. E assim Ele criou a multiplicidade. Mas para existir multiplicidade, teria que existir essa percepção de individualidade. E a razão da nossa vida, a razão dessa individualidade é aos poucos expandir novamente a consciência e perceber novamente que nós sempre fomos um. Isso é chamado de jogo divino. A razão da existência, dizem os mestres. E é esse caminho que a gente está seguindo. E aí se você falar, puxa, mas que brincadeira sem graça de Deus, quando você chegar lá de volta, dá uma bronca nele. Fala, por que você ficou me deixando brincar para lá e para cá, sofrer para lá e para cá, se eu estava sempre conectado com você? É como se fosse comprar um quebra-cabeça. Ele vem bonitinho, inteiro, com uma foto, e você escolhe comprar um monte de peça quebrada e ficar meses lá encaixando peça, para quê? Para no final ficar feliz e ver que puxa, ficou igual essa foto de novo. Então esse é o jogo divino. A multiplicidade para gradualmente voltar para a unidade, essa percepção de só existe um. Sobre tudo isso que você nos disse, como ficam os vícios do mundo para quem busca o caminho espiritual? Por exemplo, medito todos os dias e fumo cigarro de vez em quando. Medito e de vez em quando bebo cerveja. Busco Deus, mas ainda estou preso aos vícios do mundo. Lembra que tudo isso é gradual. A gente não pode simplesmente de um estado de completamente apego ao mundo falar nada mais me abala, nada mais me tenta, agora eu sou simplesmente para Deus. Isso é gradual. Do jeito que eu falei, que aquele canal que o Ramakrishna falou, que a gente vai cavando, ele vai ficando um pouquinho mais úmido e vai trazendo mais prazer para cavar e mais fácil. A gente vai ouvir o barulho do rio, a gente não vai mais ter tantas dúvidas ou tantas tentações. No começo é um esforço, porque a gente não percebe tão claramente, tão firmemente os resultados. É mais como uma convicção, e aí que a nossa força de vontade entra. Mas quando a meditação vai trazendo um pouco mais de doçura para nossas vidas, um pouco mais de compreensão, naturalmente os apegos do mundo começam a cair.
A gente não pode se libertar dos apegos do mundo simplesmente na razão, só com força. A experiência vai trazer um desapego natural nas nossas vidas. Um desapego mais divino, não é forçado. Mas inicialmente a gente precisa de uma força. Compreender que o cigarro faz mal, compreender que bebida não faz bem para a sua vida e meditar. Fazer um pouco de força, mas depois, naturalmente, essa compreensão vem com a meditação e esses apegos que eram muito fortes começam a relaxar. As garras dos apegos começam a gradualmente ficarem mais leves e a nossa vida fica mais leve. Não é um esforço, já não é um sacrifício, é natural, mas isso é com o tempo. De jeito nenhum largue sua meditação. Todos nós vamos ter fraquezas, desafios, tentações, tropeços, não importa. Mas tenha certeza que cada vez que você fechar os olhos e meditar um pouquinho, seja 30 segundos, 1 minuto, aquelas garras dos vícios estão mais fracas e você está mais forte e mais perto do rio. Certo? Como aplicar niyamas a fim de ter maior disciplina? Essa pergunta é: yamas e niyamas são valores espirituais, valores nas nossas vidas e com a nossa relação com o mundo que a gente deveria cultivar para ter uma vida mais espiritual e equilibrada. E niyamas significam a nossa relação com a nossa autodisciplina. O que a gente deveria fazer nas nossas vidas para melhorar. E esses niyamas são saucha, que é pureza e limpeza, santosha, contentamento, tapaha, disciplina e austeridade, swadhyaya, autoestudo e ishvara pranidhana, que é devoção. Esses meios ou essas disciplinas que a gente aplica na nossa vida têm uma completa relação com isso. A gente precisa disso, desses aspectos, para conseguir seguir firme no caminho da meditação. Essas mudanças e esses hábitos que a gente cultiva nas nossas vidas são indispensáveis para a gente ter uma vida espiritual saudável e uma vida no mundo também saudável. Hoje a gente não tem tempo para falar dos yamas e niyamas, que o Guruji chamou de 10 mandamentos da yoga, que são maravilhosos. Em outra oportunidade nós vamos pegar uma aula e falar só sobre isso e entender, mas eles estão completamente conectados com isso. Por que será que no mundo as pessoas têm tanta dificuldade de cavar esse canal para chegar no rio? Porque a gente aprendeu que a felicidade está no mundo. A gente cresceu vivendo assim. Ganha dinheiro e seja feliz. Case e seja feliz. Tenha amigos e seja feliz. Tenha prosperidade no mundo e seja feliz. Não quer dizer que isso não seja feliz. Tenha amigos, tenha conforto e seja feliz. Não quer dizer que isso não seja felicidade. Mas nunca, na verdade, a gente aprendeu que a felicidade está em outro caminho. E a felicidade está nesse canal. Então, imagina uma mente que acostumou a buscar o prazer e entender que o prazer está num caminho, agora tendo que buscar um outro caminho, tendo que reaprender o caminho para a felicidade verdadeira. É difícil. Principalmente para as pessoas que têm muito apego no mundo, muito prazer no mundo. Buscar alguma coisa que inicialmente não vai dar um prazer como as outras coisas davam. Buscar inicialmente algo que ela não vai ter uma experiência imediata de prazer. Quem vai querer isso? Só uma pessoa que realmente tem a certeza de que esse é o caminho verdadeiro. Ou uma pessoa que teve muitas pancadas no mundo, muito sofrimento, e ela começa a pensar. Lembra, o resultado último de apego e vício é miséria. E isso vai levar para a espiritualidade. Mas nós temos a oportunidade de discernir e buscar isso antes de escolher o caminho por miséria e problemas. Por opção.
por observar esses mestres que já chegaram lá e falam pra gente, é lá que está a sua felicidade. Então, o ato de equilibrar, o ato de buscar um pouco mais agora seriamente o caminho espiritual é muito difícil, principalmente para as pessoas que estão cheias de apegos no mundo. É um pouquinho mais duro, mas com essa certeza, por isso que a gente discute e conversa, para a gente ter cada vez mais certeza e convicção de onde a gente tem que chegar e o caminho que a gente tem que seguir. E aí a nossa trilha de cavar esse canal fica mais fácil. Eu vou ler só mais algumas porque chegaram várias perguntas. O que fazer quando nenhum amigo nosso busca o caminho espiritual? Se devemos buscar companhias que nos ajudem nesse caminho, o que fazer quando não temos nenhum amigo determinado a encontrar Deus? Você tem amigos. Os seus amigos são os mestres. O seu amigo inseparável que jamais vai te deixar nem por uma fração de segundo é Deus. Então, se seus amigos não buscam um caminho espiritual, ore por eles. É uma chance que você tem de se conectar e continuar cavando o seu canal até por eles. Transforma a sua vida. Faz a sua amizade profunda com Deus. Faz sua amizade profunda com os mestres. E aí a sua necessidade de ter amigos espirituais ao seu redor vai diminuir. E a sua mudança vai trazer vontade de espiritualidade para as outras pessoas ao seu redor. Então, não se baseia nos seus amigos para a sua espiritualidade poder florescer, mas se apoia no seu maior e inseparável amigo, que é Deus. Ele nunca vai te abandonar em nenhum instante. E os mestres, os grandes seres espirituais, porque eles estão sempre com você, o tempo todo. Aumenta a sua amizade com eles, carrega uma foto dos mestres na sua carteira, conversa com eles, desabafa, abre seu coração com eles, bom e ruim, eles estão querendo te ouvir e te ajudar. E aí a sua necessidade de companhias externas para crescer espiritualmente vai diminuir. Esse desapego vai, na verdade, ser até mais saudável para as suas relações no mundo. E a sua espiritualidade vai trazer entusiasmo para os outros também entrarem no caminho espiritual. Seja você o cartão de visita da espiritualidade para os seus amigos. Seja você um modelo para que os outros queiram se tornar espirituais. E não esperar que os outros se tornem espirituais para que a gente tenha apoio. Quanto o ambiente influencia na disciplina? Ele influencia bastante. A gente está o tempo inteiro suscetível ao ambiente. É importante a gente ter boas companhias, mas a gente não pode só se basear nelas. Porque o principal ambiente é o nosso ambiente mental, interno. E quando esse estiver forte, divino e convicto de esse é o caminho para Deus e esse é o caminho da minha felicidade. E lembra, quando eu estou falando felicidade, não é felicidade só religiosa. A minha felicidade em família, a minha felicidade profissional, a minha felicidade social também depende da minha conexão com Deus, porque tudo é a presença dele. Então, sempre que possível, procure ter ambientes espirituais. Mas quando não for possível, por exemplo, por um ambiente familiar ou um ambiente profissional onde você depende daquilo, ora e mude você o ambiente. Mas o ambiente afeta muito as nossas vidas. A solidão faz parte do caminho, pois quase tudo à minha volta entra em atrito com os ensinamentos, desde a alimentação até as relações pessoais e pequenas diversões. O caminho espiritual é um caminho individual. Todos estamos andando em direção a Deus, querendo ou não. Mas cada um está numa fase e numa etapa. E durante essa jornada a gente vai encontrando pessoas onde a gente se inspira, onde a gente aprende, mas a nossa jornada é sempre sozinha. Mas isso não é solidão. Quanto mais você meditar e perceber a presença do divino dentro de você, a presença de Deus ao seu redor, os mestres te apoiando e na sua retaguarda, essa palavra solidão não vai existir.
Não existe solidão. Eu sei que você está falando, talvez, de solidão física, pessoal. Mas isso também não é necessário. Você precisa ter o seu tempo para meditar, o seu tempo para orar. Mas você precisa viver no mundo, você precisa fazer as suas coisas e conviver. Mas quanto mais forte você ficar espiritualmente, mais estável nas suas convicções, o mundo não vai mais te abalar tanto. O mundo não vai mais te desviar tão facilmente como faz agora. Eu não estou falando só você, mas para todos. Então, a gente precisa de um momento sozinho, que é a hora de meditar. E eu falo uma coisa, a hora que vocês se propuserem para meditar, considerem aqueles 5 minutos, 10, 1 hora, como a coisa mais sagrada do seu dia. Depois faz todo o resto das suas coisas. Mas a hora que você tiver para sua comunhão com o divino, oração, meditação, nunca abandone aquilo por nada. Toca o telefone, alguém bate na porta, caiu um avião no seu quintal da sua casa, não importa. Aquele momento de comunhão e nada mais. É essa determinação que o fazendeiro está me ensinando para a gente. Não é brigar com o mundo, não é fugir do mundo, largar nossas coisas para buscar Deus. Faça suas funções, suas tarefas, mas a hora que você tiver determinado que aquele é o seu momento de comunhão com o divino, esquece, o mundo não existe naquela hora. Se a gente não tiver essa determinação, nós vamos estar igual aquele outro fazendeiro que sentiu o cheiro da comida, a enxada já estava do lado e saiu correndo. E assim a gente não vai andar muito. Certo? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Pode replicar essa frase pelo seu ponto de vista? A gente pode entender a quem muito foi dado aqueles que têm muitas posses, muitos desejos. Ou seja, ele recebeu muito. A vida dele está cheia. Materialmente, mentalmente, ela nunca está em paz. E isso será cobrado. A pessoa nunca está em paz. Ela sempre está querendo mais, sempre está insatisfeita, sempre está com medo, sempre está aflita. Isso é a cobrança dela. É uma conta muito cara, os desejos. E por que será muito cobrado também? Porque a hora que ela entender que não era aquele o caminho, ela precisa mudar de vida, vai ser pesado. Vai ser mais difícil. Ela vai ter que fazer um esforço muito maior. Ou seja, vai sair mais caro também. Tem outras maneiras da gente entender, a gente poderia ver isso mais profundamente, mas nesse contexto talvez seja isso. Para meditar, é só prestar atenção na respiração. A gente está fazendo meditação aqui todas as semanas, todos os dias, que é essa meditação básica. Para os criavãs, a gente tem a técnica, mas para vocês que ainda não foram iniciados, façam essa meditação que a gente está fazendo de 5, 10 minutos todos os dias. E o seu canal está chegando mais perto do rio, tenha certeza absoluta. Mesmo que pareça uma terra árida, você está andando. O barulhinho do rio está chegando mais perto. Certo? Como lidar com as redes sociais? Seja forte nos seus princípios, nas suas convicções. Entenda com discernimento e inteligência o que é bom para a sua vida e o que não é. Uma pessoa que tem uma meta clara na vida, ela sabe lidar com tudo. Uma pessoa que está sem rumo no mundo, não sabe se casa ou compra uma bicicleta, tudo vai ser uma distração para ela. E eu falo que até aqui no Ashram, se eu descuidar 1 minuto, eu passo 24 horas respondendo e-mail e vendo mensagem de WhatsApp. Discernimento. O que é bom para a minha vida e o que não é. Essas coisas inúteis servem para alguma coisa ou não? Essas mensagens que eu recebo aos milhares vão me ajudar em alguma coisa ou não?
Violência vai me adiantar na vida ou não? Discernimento vai te dar tato para lidar com as redes sociais. Elas não são ruins. Ruim é a nossa incapacidade de lidar com elas. E não só você que perguntou, mas para todos nós. Sejamos fortes, usemos nossa inteligência e aí as redes sociais podem trazer benefício. Mas do jeito que elas são usadas, o Guruji deu um nome para elas. Ele falou que a tecnologia, para quem não sabe usar, é um demônio. E acaba com nossas vidas. Ela se torna um inferno. Cabe a nós termos esse discernimento. A última de hoje. Quando atingirmos mais quietude interior, ficaremos menos incomodados com a agitação das pessoas e do mundo ao redor? Sim. Lembra de uma coisa. Mundo e mente são conectados. O mundo é a projeção da sua própria mente. Se você, eu não estou falando você porque sou eu e todos nós estamos aqui juntos. Se você percebe o mundo agitado, sua mente está agitada. Se você percebe o mundo violento, você tem impressões de violência na sua mente. Você percebe o mundo de acordo com a sua mente. O Guruji fala, você coloriu o mundo de acordo com a cor que está a sua mente. E como a gente faz isso? Muda a cor da sua lente. A mente é como se fosse seu óculos. Se você está vendo o mundo verde, é porque sua lente está verde, não o mundo está verde. Então, quando a gente medita, a nossa visão começa a ser mais neutra e a gente fica cada vez menos afetado pela agitação ou pelas coisas do mundo. Não é indiferença, mas é estabilidade, firmeza. No Bhagavad Gita, capítulo 6, o Sr. Krishna fala que quando a pessoa começa a meditar, ela vai chegar num estado onde absolutamente nada no mundo vai tirar mais a alegria e paz dela. Nada. E aí ele dá uma ênfase, nem mesmo a pior das tragédias. Essa é a meta da nossa meditação. Chegar num momento onde absolutamente nada vai abalar nossas vidas. E isso serve também para um termômetro. Como você está reagindo às grandes notícias e positivas ou às notícias ruins? A gente ainda está como uma gangorra indo para lá e para cá? Ou a gente está um pouco mais equilibrado? Mais e mais. Até que o nosso canal chegue no rio, não vou largar essa enxada da meditação. O almoço está me esperando. A minha refeição está me esperando. Mas é aquela alegria que eu quero ter igual do fazendeiro, relaxado, missão cumprida. Minha plantação está garantida. Não ficar correndo atrás da felicidade onde ela não está. Certo? Eu estou falando e a nossa meditação está ficando de lado. A gente precisa cavar o canal. Vamos meditar um pouco. Hoje nós vamos passar uns 2, 3 minutos, pelo menos, só para meditar. Vamos fechar os olhos, por favor. Observe a respiração. Dentro da nossa coluna existem também 3 canais. Um canal que torna a nossa vida agitada. Um canal que torna a nossa vida preguiçosa e apática. E um canal que torna a nossa vida espiritual, dinâmica e divina. E esse canal está encoberto pelos outros 2. Cavar esse canal significa também liberar esse canal interior, no qual a nossa energia espiritual vai fluir por toda a nossa vida. Observe a sua respiração. A gente já está cavando.
Cada respiração consciente, nós estamos mais próximos do rio divino, de paz, de alegria e de amor. Nossas vidas se encontram em desequilíbrio. Vida espiritual é uma vida de equilíbrio, equanimidade. Continue observando a sua respiração. Até mesmo a própria respiração que entra e sai pelas narinas mostra o nosso equilíbrio. É possível perceber que o ar está fluindo mais em uma narina ou na outra. E isso mostra a nossa mente ainda desequilibrada. Yoga é o caminho do meio. Faça uma inalação lenta, longa e profunda. Segure a respiração. Curve seu corpo para frente. Exale. Respiração normal e consciente. Ó Deus, ó Mestres, por que parece tão difícil? Se a minha essência é divina, se a minha verdadeira identidade é esse amor incondicional e alegria, por que tanta relutância em buscar esse caminho? Ó Senhor, me dá mais força. Agora eu entendo a razão dessa existência. Agora eu sei por onde eu tenho que seguir. Mas eu preciso ainda de força. Força para meditar, força para orar, força para abrir meu coração e minha vida para a sua presença. Ó Rio Divino, vem e flui nessa minha vida, nessa minha plantação que está seca. Eu estou passando fome. Fome de paz, fome de amor, fome de alegria. Até agora eu busquei isso no mundo, mas a minha fome só aumentou. Dá-me força, Senhor, para estabelecer prioridades na vida e aprender a viver em harmonia no mundo. Eu não me distraí tanto mais pelos brinquedos do mundo. Inale lenta, longa e profundamente. Segure. Sentem-se de novo. Exale. Respiração normal e consciente.
não é abandonar o mundo, mas é ter a sua meta extremamente clara na sua frente em cada instante. Isso vai dar direcionamento para a sua vida. Observe a sua respiração. Deus te deu mais uma. E é para lembrar dele. Nenhum de nós sabe quantas ainda teremos. Por que deixar para amanhã? Inale lenta, longa e profundamente com amor. Exale lenta, longa e profundamente, trabalhando o nosso canal. Inale lenta, longa e profundamente. Exale lenta, longa, profundamente. Inale. Exale. Só mais uma vez. Inalação lenta, longa e profunda. Segure. Exale. Medita em silêncio por alguns instantes. Talvez vocês consigam escutar o rio divino chegando. Atenção interior e calma. Tente. Respiração normal e consciente. Que todos nós tenhamos essa convicção interior. Todos os dias eu vou fazer um pouquinho da minha caminhada. Eu vou ampliar esse canal até minha última respiração. Nossas vidas vão se transformar. Que a gente possa aproveitar essa existência humana, que é a única na qual existe a possibilidade de transformação consciente. Que a gente possa utilizar essa ferramenta divina que veio até nós, chamada meditação, para essa transformação e essa conexão com Deus. A gente só existe para isso. E com isso a nossa vida no mundo vai se tornar uma celebração, em cada instante. Buscar primeiro o reino dos céus e tudo vai ser acrescentado. A gente não perde nada. Eu agradeço a todos por essa oportunidade divina, orando a Deus e aos mestres, para que dê a todos nós mais disciplina, mais determinação, mais energia e mais equilíbrio para viver. E
tentando perceber a presença de Deus em cada um de vocês, eu me curvo a todos com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos por essa presença de vocês, pela interação, pela contribuição. E uma ótima semana para todos. A gente se vê em breve.